Você já parou para pensar o porquê é tão importante a gente estudar moda? O vídeo de hoje é uma reflexão sobre esse assunto. Eu estou no processo de pesquisa e escrita da minha tese de doutorado, e sempre quando eu estou nesse processo eu tenho que ficar indo e voltando em algumas leituras, revisando alguns textos que eu já fiz, e sempre quando eu vou revisitando algumas leituras eu encontro algo novo, uma percepção diferente de algo que eu não tinha prestado tanta atenção. E é justamente hoje isso que eu vou compartilhar com vocês. É uma indicação de livro, que é esse livro aqui, Estudar Moda, que é um livro para quem está iniciando no estudo da moda e quer entender mais sobre esse universo. Eu recomendo bastante esse livro, eu vou deixar linkado aqui embaixo para quem se interessar. E o que eu achei interessante e que eu quero compartilhar com vocês? Eu vou ler uma parte do livro, a primeira parte dele, que fala da importância do porquê é estudar moda. O livro, na página 11, já começa com uma citação muito interessante. A moda é a melhor das farsas, aquela que ninguém ri, porque todos participam dela. Com excessiva frequência, o estudo da indumentária e da moda foi e é compreendido somente por meio de uma abordagem icônica e, portanto, relegada à perspectiva da pura questão estética, quase uma encenação que se estabelece por afinidade de gosto entre quem cria e quem dela usufrui. Dessa forma, porém, a análise e a consequente leitura limitam-se forçosamente a aspectos superficiais. A moda mostra-se descontextualizada dos mecanismos que solicitam a sua concepção, produção e consumo. Não se pode pensá-la apenas em termos de intuição e de recepção de um conceito estilístico, mas se deve colocar o objeto da moda no âmbito de uma série de fenômenos culturais, produtivos, midiáticos e de consumo, que permitem a sua criação e afirmação. É importante entender alguns conceitos e passagens importantes, sem os quais a moda não existiria, ou pelo menos não seria aquele fenômeno planetário que também precisa de sociólogos capazes, hábeis comunicadores, tradutores confiáveis e sérios planejadores de mercado. Depois disso, o autor ele traz uma citação muito interessante falando sobre como começou e como mudou e como os jovens eles trouxeram essa mudança na visão da moda que eu vou ler agora para vocês. Magnetizaram a agulha da bússola econômica. Antes da guerra, eram os trintões, aqueles que as tias chamavam com malicioso bater de cílios de solteirões impertinentes, que editavam as modas e os gostos. Divertimentos, roupas, curiosidades eram seguidos pelos últimos cansados viveus, que torciam pelo Ambrosiana Foot Club e passavam as tardes em extenuantes partidas de bilhar. Depois da guerra, foram jovens que não estiveram na linha de frente, os primeiros a se lançar no boogie-woogie, a comprar camel, a descobrir glamille, a fazer surgir a indústria dos sapatos de bico fino e com salto agulha. A batalha entre as saias curtas ou longas foi vencida pela escolha das mocinhas. Agora, as roupas e confecções têm aspecto permanentemente juvenil. As modelos raramente têm mais de 20 anos e as fotos são todas zombeteiras. Quase não aparecem mais chapéus para mulheres fatais. Todas as sopas de coquetel são vivazes, airosas, coisas de menina. A maquiagem pálida decretada pelas jovens menores de idade impôs uma nova moda. Ao escrever suas colunas, as especialistas em cosmética ficam de olho exclusivamente nas jovens que ainda frequentam o colegial. Foram elas que subverteram a indústria dos velhos sutiãs. E para finalizar, ele continua falando. Em suma, naquele tempo, nos primeiríssimos anos do boom econômico, não bastou apenas observar que alguma coisa estava mudando. Revelou-se indispensável possuir os instrumentos cognitivos para perceber que os adolescentes estavam adquirindo um novo papel social e que tudo isso causava impacto também na indumentária do mercado. E tal perspicácia revela-se essencial em cada sucessão de gerações, sociológica e estrutural. A complexidade da sociedade contemporânea e as rápidas transformações do mundo do trabalho nos fazem crer que os estudantes conseguem mais facilmente uma colocação profissional se, além de um preparo setorial específico, tiverem também recebido uma formação cultural geral que lhes permita mover-se com extrema flexibilidade conceitual. Eu li até aqui para que vocês pudessem ter uma noção de o que está escrito, o que você pode encontrar aqui nesse livro. Além dessa introdução falando sobre estudar a moda, sobre a importância de estudar a moda, ele tem também no sumário, ele vai falar sobre a relação da moda com as ciências humanas, vai trazer alguns conceitos importantes da moda, ele vai voltar lá no tempo, né, de como tudo isso começou, como esse fenômeno ele começou a ser estudado, como o estudar moda, ou até o significado da palavra moda foi mudando com o tempo.
vai falar da relação da psicologia com a moda também, e essa questão das linguagens e do sistema da moda, da comunicação, porque moda é comunicação, moda é movimento. E esse livro ele vai trazer muito sobre isso. E apesar de ser um livro de 2008, é um livro bastante atual para a gente entender a fundo ou começar a pensar moda e como é que tudo foi sendo pensado por diferentes áreas, né? Igual eu falei, das sociólogos, os filósofos, a psicologia. Então, por isso é bem interessante ler. Eu acho que é uma leitura fácil, é uma leitura bem didática e é uma leitura que vai abrir áreas assim e fazer com que você se aprofunde mais na temática da moda, no estudar moda. Então, como eu falei, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Eu fiz esse vídeo rápido. Se vocês gostarem de vídeo nesse estilo, que eu traga algum conceito ou alguma citação do livro, ou leia um pouquinho para vocês terem noção de algum livro, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês gostem também desse livro. Quem tiver ou quem não tiver, eu recomendo bastante. E me conta aqui embaixo também. Até o próximo vídeo.